atendimento médico e todas as questões médicas que envolvem a prática esportiva da criança. Então, eu vou começar abordando esse tema. Álvaro, se eu tiver prolixo demais e o horário do curso eu não tenho, você me dá um sinal que meu horário está acabando, tá? E no final eu vou falar um pouco de Covid, ninguém aguenta mais falar de Covid, então eu deixei esse assunto para o final, porque já está todo mundo saturado. Então, em relação à prática esportiva da criança, principalmente no jiu-jitsu, que é o esporte que eu tenho mais intimidade ao longo desses anos e que foi o que eu mais acabei me especializando, né? A gente, quando vai procurar material sobre prática esportiva, a gente, fatalmente, no Brasil, a gente vai esbarrar no futebol. Então, no futebol você tem todas os casos clínicos e todo o envolvimento da classe médica, e sabe-se tudo por faixa etária, o que é risco para criança de 1 ano, o que é risco para criança de 2 anos, para criança de 3 anos. E esse mesmo material médico a gente não encontra para o jiu-jitsu, né? Então, é uma questão que sempre permeava toda a minha atuação na área do jiu-jitsu. Ou seja, as pessoas me perguntavam dados que não existiam os dados, né? Quer dizer, quando começou com a organização de um curso de primeiros socorros para lutadores de artes marciais, eu vejo isso de suma importância, porque apesar de ser um esporte meu esporte de risco, né? Jiu-jitsu não é igual jogar peteca, jiu-jitsu não é igual jogar ping-pong, tênis de mesa, então é um esporte que envolve riscos. Como a moto velocidade também envolve riscos, né? Então, durante muitos anos, as pessoas me diziam: você é médico da moto velocidade? Que legal. Você é médico do jiu-jitsu? Meu Deus, são trogloditas, como é que o senhor trabalha com jiu-jitsu? Eles agridem o senhor. Então, sempre teve um preconceito muito grande que envolveu o lutador de jiu-jitsu. E, na verdade, quando a gente vai procurar sobre a prática de jiu-jitsu, obviamente as lesões ortopédicas são as maiores lesões, se não forem 99% das lesões, são 90% das lesões, principalmente se trata de criança, né? Quando você vai para faixas mais Master 1, Master 2, os atletas com mais idade têm outras comorbidades associadas, mas normalmente na criança e no adulto é um esporte que lesa parte músculo-esquelética, né? E durante muito tempo, quer dizer, eu fui questionado, até que ponto é seguro você colocar o seu filho ou a sua filha para treinar jiu-jitsu? Quer dizer, qual é a garantia que eu tenho que meu filho vai ter proveito do esporte e não vai se lesionar, ou ele não vai ter uma lesão grave, ou muitas das vezes esse pensamento até parte de pessoas que não conhecem o esporte. É fato isso. O jiu-jitsu durante muito tempo carregou um semblante de ser um esporte violento, de ser um esporte de brigador de rua, de ser um esporte sem regra, e que mudou muito. E eu vivi junto com o Álvaro essa mudança do jiu-jitsu de antigamente para o jiu-jitsu de hoje em dia, né? Ao ponto de hoje em dia, dentro de um campeonato, a gente não precisa ter segurança mais no campeonato. Porque qualquer evento que você vai fazer, você tem que contratar segurança. O jiu-jitsu, a gente faz um evento para 9.000 atletas e não tem segurança, porque as pessoas se respeitam, entendeu? E é um ambiente completamente de amizade e de companheirismo. Obviamente que existem as rivalidades, sempre vão existir, faz parte do esporte, mas é um esporte que perdeu ao longo do tempo essa característica de ser um esporte violento, um esporte de briga, um esporte transgressor, onde eu não poderia colocar o meu filho porque eu estaria ensinando coisa errada para ele, ou ele ia acabar se machucando durante a prática esportiva. E aí, pontuando, eu juro que eu vou fugir dos termos médicos e técnicos, porque eu acho que o que interessa é com que todos assimilem esse conteúdo, que é de suma importância para um professor, para um lutador, para uma pessoa que vai estar desenvolvendo uma atividade com criança, né? Basicamente, a criança se lesiona nos esportes de 2 formas, tá? Uma forma é a forma crônica, que é aquela forma que o lutador às vezes chama de overtraining. Não é bem o overtraining, porque a criança não faz overtraining, mas ela é exigida demais durante o treino, tá? Colocando em termos bem leigos. Ou seja, eu quero que meu filho seja, eu sou lutador e eu quero que meu filho seja campeão mundial de jiu-jitsu, e eu vou iniciar o treinamento dele com 3 anos de idade, já dando um fardo de carregar,
ensinando posições que são repetidas várias e várias e várias vezes até que a criança entenda e assimile, e isso causa problemas médicos para essa criança. Ou seja, essa é uma criança que vai desenvolver lesões, muitas das vezes lesões de repetição, muitas das vezes lesões que tendem a serem graves ao longo do tempo. Ou seja, uma criança que nunca lesou o tendão, qualquer tendão, né? Ela, quando adulto, ela não tem tanta chance de lesar aquele tendão, colocando em termos bem leigos. Ou seja, uma criança que já sofreu uma lesão em algum tendão, ela tem uma chance muito maior de romper o tendão quando adulto. Então, você não está... O professor, o pai, ele não está fazendo bem para a criança nesse momento. E sim, ele está fazendo com que essa criança venha a ter um desenvolvimento atlético inferior às outras crianças. Isso já foi muito bem estudado na ginástica olímpica, que é um esporte de repetição. Ou seja, você pega uma criança pequena, coloca ele para fazer aquela posição milhões, aquele salto milhões de vezes, até o momento onde aquela criança desenvolve uma lesão crônica, e essa lesão vai acompanhar para o resto da vida, e toda a repetição que ela fez em idade precoce não vai suplantar a lesão que ela vai levar para o resto da vida e que muitas das vezes vai tirá-la do esporte. Então, essa é a lesão de repetição. E eu não vejo muita lesão de repetição no jiu-jitsu. Tá? O jiu-jitsu normalmente respeita bem a criança, a gente sabe que tem alguns pais que exigem demais, exigem idades erradas, e aí a importância da formação do professor e dele saber entregar o filho numa academia ou para um professor que entenda de jiu-jitsu infantil, né? Tá? A gente vê muito no futebol, tá? Também como um esporte muito popular e muito estudado, tem várias lesões de joelho com vários nomes extravagantes, que são lesões de repetição, é aquela criança que fica chutando bola o dia inteiro, fazendo até que ela faz uma lesão no joelho, ou seja, tem uma avulsão, o tendão puxa um pedaço de osso e aquilo faz uma lesão no joelho, que muitas das vezes é de tratamento cirúrgico. E entrando bem na área que eu queria abordar, que eu acho que é uma área muito importante para o jiu-jitsu, isso no meu ponto de vista, né, não no ponto de vista de literatura, no ponto de vista de uma pessoa que trabalha com isso há muitos anos, que é a lesão traumática, a lesão aguda, que é a lesão do jiu-jitsu. É aquela criança que vai fazer um rolamento e que quebra o braço, é aquela criança que vai sofrer uma queda e apoia a mão no chão e fratura o punho, muitas das vezes, é aquela criança que não sabe o momento de bater e deixa passar muito tempo e faz uma fratura, faz uma luxação, e essas são as lesões graves para o jiu-jitsu. Tá? E essa é a importância da mediação do professor. Tá? Por que aquela criança não bate? Será que ela é meio retardada? Já até isso eu escutei. Será que ela é meio retardada? Eu já falei para ela 1000 vezes que quando ela sentir dor, é para ela bater. Mas ela não sente dor. Ela é hiperelástica. Eu gostaria de voltar aos meus 5, 7 anos de idade, onde a criança bota a cabeça na perna, a perna na orelha e está tudo bem. Então, é igual você tem que eu adestro cães de alta performance, o cachorro também. Se você exigir ele, treinar ele para ele pular de um prédio, ele pula. Entendeu? Então, tem que ter a mediação de alguém mais, e que já passou por N lesões e que sabe qual é a dinâmica da luta, quais são os objetivos daquele treinamento, e não deixar que o outro colega vai entortar o braço do menininho até ele sofrer uma fratura. E muitas das vezes ele não sente dor. Né? Eu já vi em treinos da própria academia do mestre Álvaro, o menininho virar, você não bateu por quê? Porque eu esqueci de bater. E alguém esquece de bater quando está com dor? Ele não é machão, ele realmente é hiperelástico, entendeu? Até porque a criança não tem muita, em tenra idade, ela não tem muito essa questão de perder, ganhar, são conceitos que ela está aprendendo, né? Então, ele é muito machão, ele não é machão, ele talvez não estava sentindo dor, talvez ele não tenha ideia que ele possa ter uma lesão gravíssima, e ele não bate. Então, nesse momento, é a hora de intervir, e é a hora do professor estar muito atento nessas questões, porque agora o que a gente vai abordar, ou seja, o esqueleto, a ossatura da criança, a parte músculo-esquelética dela, ela está em formação. Ela é um esqueleto que nós médicos chamamos de um esqueleto imaturo, ou seja, ele não está pronto, ele está crescendo
e ele tem uma coisa que se chama fise de crescimento, tá? E aí eu queria que colocar, a gente está no primeiro slide, né, que diz um conceito, volta lá no primeiro, isso, conceito, quer dizer, a placa epifisária, parece muito rebuscados, mas eu vou passar em termos mais acessíveis. Ou seja, o osso ele cresce nas extremidades, ele não cresce no meio. Tá? Como se você imaginasse um galho de uma árvore que ele cresce perto da folha, ele cresce perto da terra. Ou seja, são as pontas que promovem o crescimento do osso da criança. Tá? Existe uma placa de cartilagem que se chama fise, que é onde o osso vai crescendo. Eu vou passar um slide aqui, vocês vão conseguir entender melhor. E essa variação do crescimento, obviamente, leva a questões hormonais, leva a questão de sexo, né? E essas placas fisárias são maiores em crianças mais jovens, e a partir do momento que a criança vai chegando ao final do seu crescimento, ela tende a fundir. Então, passa o próximo slide, por favor. Tá vendo o osso? O osso da direita é um osso de um adulto, tá? E o osso da esquerda é um osso de uma criança. Você vê que a seta mostra que existe um riscozinho, tá? Esse risco onde se chama de fise aberta ou placa de crescimento aberto, ou seja, esse é uma radiografia de um osso de uma criança que ainda está em crescimento, tá? No meio desse risco tem cartilagem, e é por esse local que o osso cresce, tá? E ele vai crescer até o momento que a criança vai chegar à fase adulta e ele vai se fundir como o osso da direita, e aí desaparece a placa fisária e a criança não cresce mais. Então, esse é o risco muito grande. E por uma coincidência triste, essa placa fisária fica dentro da articulação da criança. Tá? E o que o jiu-jitsu mais ama no mundo? Além de dar uma gravata, um estrangulamento, fazer o cara apagar e todo mundo dar risada. Ele gosta de fazer posições que levem à dor justamente nas articulações. Então, a gente usa a articulação do ombro, a gente usa a articulação do cotovelo, do joelho, do punho e assim por diante. Tá? E é essa a beleza do jiu-jitsu, ou seja, ele descobriu que dentro da articulação tem muita dor. E se ele encaixar a chave certa ou o golpe certo, ele vai fazer aquela pessoa bater, e se ela não bater, vai quebrar. Então, a criança, ela tem dentro da articulação uma fise aberta, ou seja, uma placa de cartilagem monstruosa. E essa radiografia é de um joelho. Então, o osso de cima é o fêmur e o de baixo é a tíbia. Tá? Então, tanto no fêmur quanto na tíbia, você vê dois traços imensos, ainda são até pequenos. Se você pegar numa criança bem jovem, de 4, 5 anos, você vai ver que esse espaço é muito maior, ou seja, ele tem muito mais cartilagem do que osso. Então, qual é o problema? O problema é justamente você fazer com que você leve uma lesão a essa cartilagem, ou que você leve uma fratura ou um deslocamento. E isso vai causar graves malefícios para essa criança, inclusive transformar essa criança em uma criança com problemas ortopédicos graves, e muitos deles não são operáveis, mas de mau resultado. Tá? Então, passa para mim o próximo. Esse slide eu acho que ficou bem claro. Quer dizer, o osso da direita de adulto, o osso da esquerda de criança, e esse risco é o que a gente chama de fise de crescimento, placa epifisária ou fise aberta, tá? Que é o quê? Nada mais é do que uma cartilagem ali que, quando ela vai crescendo, ela vai se transformando em osso, e o meio é cartilagem, e ela cresce pelas extremidades, ou seja, existe essa fise, tanto na quanto no joelho. Então, qualquer osso do corpo vai ter uma fise na articulação mais distal e outra fise na articulação mais proximal. Pode passar o último slide. E aí, eu mostro, não sei se dá para ver bem, parece que ficou um pouco pequeno, mas isso é uma classificação médica para tipos de fraturas. Tá? Eu não vou dar o nome da classificação, eu acho que isso não interessa, tá? Mas ela coloca em gravidade os tipos de lesão. Ou seja, o primeiro é um osso saudável, né? E aí você vê bem a cartilagem, que é a fise de crescimento, você vê a parte mais distal e proximal do osso, tá? E você vê isso seria um osso normal, tá? Pode passar o próximo. Esse segundo osso, nessa segunda caso, houve
uma lesão da placa epifisária, mas uma lesão leve. Tá? Então, você tem ali dor na articulação, você tem edema, você tem uma inflamação, você tem uma lesão microscópica da cartilagem, mas é uma lesão leve, uma lesão que provavelmente não vai trazer dano nenhum para a criança, e ela não é uma lesão cirúrgica. Tá? Isso no 4. No 5, tá? Você tem, desculpa, o 5 é o de baixo, né? É 1, 2, na terceira imagem, você vê exatamente onde ele está apontando, você vê uma fratura que corre por dentro da cartilagem e pega um pedaço do osso, tá? Então, isso ainda é uma lesão de bom prognóstico, tá? É uma lesão onde a criança provavelmente vai se recuperar, tá? Ela tem bom prognóstico, ela provavelmente vai, com certeza vai receber uma imobilização engessada, vai ficar com gesso durante pelo menos um mês e meio, tá? Mas não precisa ser operado. Já de baixo, que mostra com a setinha, se puder me ajudar, isso, beleza. Já mostra uma lesão mais séria. Por quê? Porque o traço de fratura ele vai para dentro da articulação, né? Se você levar em consideração que essa parte fraturada, essa extremidade distal do osso, está mostrando a articulação, então é uma fratura que leva para dentro da articulação. A próxima imagem, pode passar. Na próxima imagem é uma imagem grave, ou seja, você tem fratura do osso distal, do osso proximal, da placa epifisária e acometendo a articulação da criança. E na última imagem, você tem a mais grave delas todas, que você teve uma impactação do osso, tá? Onde a placa de crescimento foi destruída. Tá? Volta na imagem com todas as... Isso. Então, a primeira, a segunda e a terceira imagem são de tratamento conservador. Tá? A terceira, a quarta e a quinta, desculpa, a primeira, a segunda e a terceira são de tratamento conservador. A quarta, a quinta e a sexta são de tratamento cirúrgico, sendo que a penúltima e a última fratura, ou seja, a 4 e a 5, são fraturas graves e que vão levar sequela para a criança. Tá? Então, o que eu queria deixar para vocês? Poxa, eu confio meu filho a uma de ensino esportivo, né? Onde eu acho que meu filho vai estar tendo um aprendizado. E, de repente, ele sofre uma fratura lá. Né? E pior, essa fratura vai deixar meu filho sequelado pro resto da vida dele. Então eu vou lembrar sempre daquele mestre, né, que nesse momento já, provavelmente a mãe já não vai mais chamar de mestre, né, mas aquele mestre que eu confiei no meu filho, e hoje em dia meu filho é um aleijão. Quer dizer, ele foi treinar jiu-jitsu, ele foi melhorar a autoestima dele, ele foi desenvolver as técnicas dele, e hoje em dia ele é uma criança aleijada. Tá? E aí vai vir o pedista vai falar, diga. Oi, doutor Carlos. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, desculpa interrompê-lo. Nas lesões mais graves, ou até em outras lesões ali na 2, 3, 4 e 5, né? Aliviando só a que está perfeita, né? E a número 2, que seria só a inflamação, né? A 1 e a 2, esquece elas porque a seção inflamatória é repouso, provavelmente. Mas na 2, 3, 4 e 5, a minha pergunta para você é se, em função da fise ter sido fraturada e tudo mais, existe a possibilidade ali, como o senhor falou de ser o local do crescimento, né, existe, assim, em termos comparativos de um lado, de um braço ou de um fêmur, com o outro lado da outra perna, uma cresce mais do que a outra e consequentemente, a pessoa fica com a perna menor do que a outra, ou um braço maior do que o outro? Sim. Existem lesões extremamente deformantes. Você vê aí nessa Salter Harris 5, você vê que tem um lado da placa epifisária ainda tem cartilagem, e a outra está completamente destruída, essa área vermelha. Então, provavelmente, o lado de fora, né, vai crescer mais do que o lado de dentro. E eu tenho uma imagem que eu deixei já engatilhada aí, que mostra como é que fica uma criança que tem uma lesão de Salter Harris 5. Pode passar. Não sei se é a próxima ou a outra. Essa, pronto. Então você vê aí uma criança que sofreu uma lesão,
né? A imagem do desenho justamente mostra que, de um lado, o osso, a cartilagem foi esmagada, ela foi destruída, né? E isso, para um golpe de jiu-jitsu, pode causar esse tipo de coisa. Mas, por impactação, seria mais um trauma axial, mas um trauma rotacional também pode fazer, porque o trauma rotacional também destrói o menisco. Da mesma forma, a física é como se fosse um menisco, uma cartilagem, né? Então, você vê na setinha mostrando a área que foi destruída, né? E essa área que foi destruída não cresce mais. Então, a perna da criança vai ficar assim. Agora, você imagina, Messi, se eu levo a minha filha, a Amy, a coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida, que tem um crescimento normal, e ela volta de uma aula de jiu-jitsu depois de alguns anos, porque a situação é traumática, ou seja, ela vai sentir dor. Ela vai falar, Messi, estou com dor, estou com muita dor, machuquei minha perninha. Tá, beleza, você vai pegar essa criança, vai levar essa criança para um ponto-socorro. E na hora do exame de imagem, vai diagnosticar que ela teve uma lesão fisária, entendeu? E que já se sabe que no futuro o tratamento é sombrio, quer dizer, é cirúrgico, mas é de mau prognóstico, e a criança vai ter uma deformidade como essa nas pernas. Então, isso é uma coisa que é muito séria, sabe? Eu acho que tem que ser tratada com máxima seriedade. Pode voltar ao slide anterior, por favor? Não, pode seguir mais um. Então, epidemiologia. Qual é a causa mais comum da lesão da física? É o trauma. Tá? O que mais lesa a física? Trauma. Tem outros mecanismos, como infecção, cistos, tumores, medicamentoso, fatores ambientais, enfim, menos comuns. Tá? Mas você bota 90% das vezes o trauma. Tá? De 10 a 20% de todas as lesões da infância é muita coisa. Você imaginar que 20% de todas as lesões da infância são lesões fisárias. É muita coisa. E que, graças a Deus, 10% não é a sua imensa maioria, mas 10% das crianças vão ter algum tipo de alteração importante do crescimento. Ou seja, terão uma perna em val, como dessa menina que foi mostrada no slide. Então, eu acho que é uma coisa que tem que ser tratada com muito carinho, com muito respeito, principalmente nas competições, né? Eu sei que na academia se tem um zelo muito grande, mas nas competições a gente vê, principalmente em algumas competições onde a coordenação de arbitragem não é tão boa quanto a exercida pelo mestre Álvaro Mansur, e que deixam os seus juízes, os seus árbitros, negligenciarem a luta infantil. Uma outra questão importante também que eu deixei, acabou esquecendo de por a criança ter um esqueleto imaturo, né, o corpo ainda está em formação, a concussão cerebral na criança é muito mais gravíssima, né, e eu tenho visto muito isso no skate, né, a concussão cerebral em criança é muito grave, e no jiu-jitsu qual seria a situação de concussão cerebral? Aquela criança que bate com a cabeça no chão, por algum motivo, ou ela não sabe cair, ou ela foi pega de surpresa, ou, enfim, o professor ele tem que sempre estar próximo, tentando amparar essa criança no momento da queda, quer dizer, amparando a cabeça da criança para que a criança não bata com a cabeça no chão. Em todos os esportes se indica capacete, né? No jiu-jitsu ninguém luta de capacete, não tem como lutar de capacete, não é nem tão pouco a situação mais comum para que se colocasse um capacete na criança, mas a Associação Americana de Pediatria recomenda que se use capacete. E outro fato importante, a Associação Americana de Dentistas recomenda o uso de protetor bucal em todas as modalidades de esporte de luta. Então, se a criança faz judô, karatê, jiu-jitsu, seja ele qual for, ela recomenda fortemente que a criança use protetor bucal, porque a criança não tem ainda um senso de equilíbrio bom, ela não tem a parte psicomotora totalmente formada, e a criança, quando cai, pode cair de uma forma errada ou de uma forma mais grave. Então, assim, cabe ao professor estar sempre amparando a criança, parando a luta no momento em que ela tem que ser parada, independente da criança bater ou não bater, né? Mas está sempre pronto para amparar uma queda, para que a criança não venha bater com a cabeça no solo. Se bater, a concussão leva a desorientação, e é um caso onde, fatalmente, a aula vai ficar num clima muito ruim, muito pesado, é uma situação muito complicada. Você imagina uma criança que bate com a cabeça no chão e fica desorientada, obnubilada, que vai vomitar no tatame,
que vai ter déficit de equilíbrio, vai levantar, não vai conseguir ficar em pé, como se estivesse embriagada. Então, assim, são situações que tem que ter ao máximo, principalmente porque você vai perder um aluno, você vai tirar, desencaminhar uma criança do esporte, que provavelmente vai criar traumas e não vai querer voltar mais, se quiser a família não vai deixar. Então, assim, é uma coisa que tem que ser vista com muito cuidado. Eu trouxe esse tema das lesões fisárias, porque eu acho que dentro do jiu-jitsu é o assunto de maior relevância, porque os nossos articulares e a criança tem eu não digo um defeito, mas ela tem um ponto muito fraco em relação a não ter um esqueleto já totalmente formado, um esqueleto imaturo, né, e que precisa ser preservado, porque as lesões, na sua grande maioria, ou na metade das lesões, são lesões de tratamento cirúrgico, são lesões com pino, né, muitas das vezes você tem que abrir o joelho, recolocar a articulação, às vezes essa manipulação cirúrgica destrói a cartilagem, então eu já vi também pacientes que poderiam ter um bom resultado, mas durante a cirurgia teve alguma intercorrência nesse recolocar da placa fisária no local e a criança desenvolveu um problema pós-cirúrgico. Então é uma coisa que tem que ser vista com bastante cuidado. Podia passar o próximo, por favor? Doutor, em cima disso que o senhor abordou aí, o Cássio vai só botar um videozinho de uma situação que aconteceu na escola aqui. Tá. Em cima disso que o senhor falou, que a gente está, assim, o mestre Alves cobra muito sobre isso, sobre essa questão da criança bater a cabeça. É um videozinho curto só para os professores terem uma noção do que acontece aqui, a gente fazendo essa proteção para eles aqui. O senhor pode até falar assim, se quiser. Tá ótimo. Obviamente, toda a parte de rolamento, a parte bases do jiu-jitsu são de extrema importância, apoiando a região cervical. A criança mais nova, ela não tem a parte psicomotora totalmente formada, ela vai cair errado, ela vai cair mal, então tem que desenvolver essa confiança, ver no momento em que a criança já tem condições, proteção da coluna cervical e da cabeça. Uma criança como essa rodando na bola, se não proteger a cabeça dela, ela pode bater com a cabeça no solo, fazer uma luxação de vértebra, entendeu? É tudo muito mais fácil num esqueleto que ainda não está totalmente formado. Então, essa questão de proteção é muito importante, né? Obviamente, se a gente for ainda se alongar ainda mais, as quedas, né? Quer dizer, eu vejo muita lesão em campeonato de pacientes, de atletas que não sabem cair. Entendeu? A criança é o faixa branca, que muitas das vezes mais jovem, ou até, enfim, pessoas que não têm experiência em queda. Então ele vai cair errado. Eu vejo muita lesão de queda, entendeu? De queda errada, entendeu? Inclusive, o pessoal, isso aí, depois de ensinado, né, a todas as caídas que vocês fazem com as crianças, como o rolamento, que foi mostrado ali pelo vídeo, mais caída de costas, caída de frente, caída de lados, né, as 4 situações, elas devem ser trabalhadas com vocês até através das brincadeiras que a gente fez no curso 1. Tá legal? Porque o módulo 1 mostra brincadeiras onde vocês provocam as caídas, né? E onde a criança, ela, pela brincadeira, ela faz várias caídas, brincadeira, cai. E aí entra meio que no automatismo, né? Ela não pensará como cair no momento de necessidade. E isso sim tem que ser o gol em cima de uma criança, tá? Sim. E uma outra questão importante é em relação justamente a que eu acabei me esquecendo de abordar, e que, uma coisa importante que eu me lembrei, em relação à idade, tá? Eu andei pesquisando isso, Álvaro. A Associação Americana de Pediatria, ela diz que até os 9 anos a brincadeira é lúdica, entendeu? Envolve técnicas lúdicas que tragam a criança mais para o lado da brincadeira e menos para o lado da ansiedade. Então, levando a parte também psicossomática, às vezes você acaba frustrando o teu aluno, porque o pai com 7
pode parecer besteira, mas não é, entendeu? Tanto não é que, por exemplo, a maioria dos professores que lida com crianças sabe dessa questão lúdica e da importância de se colocar brincadeira dentro da atividade, e que muitas das vezes ela não tem ideia que ela está ganhando ou perdendo, e o pai, faixa preta lá, acha que o filho tem que dar porrada no outro, entendeu? E ele não entende direito aquilo. E muitas das vezes ele vai transgredir a personalidade do filho dele, ou seja, em vez de trazer o que o esporte pode dar de melhor, ele acaba criando um transtorno na criança, entendeu? Então, assim, a gente vê muito a criança sofria bullying, a criança era agressiva no colégio, começou a praticar jiu-jitsu, tudo melhorou. Mas você pode também fazer o efeito inverso, ou seja, a criança era pacata e agora começou a bater nos outros no colégio, porque o pai incentiva o tempo todo aquilo, entendeu? Então, essa forma de dosar isso é muito complicado, sabe? Eu acho que e o jiu-jitsu, ele é um formador de caráter, ele é um formador de crianças, ele é o formador do nosso futuro. Eu acho que todas as pessoas que estão na sala agora têm uma responsabilidade muito grande em colocar melhores cidadãos dentro de um país onde a gente vive, que a gente vê pessoas não respeitando o próximo, pessoas que não têm o mínimo de educação, o mínimo de senso. A minha filha só ganhou no jiu-jitsu. A minha filha era uma menina que era tímida, não tolerava o contato físico, em situações onde ela era colocada à prova, ela vomitava, não tinha interação com outras crianças. Então, a gente não pode deixar que uma lesão tire isso dela. Né? E a lesão vai tirar ela desse meio. Muitas das vezes vai criar um trauma e vai ser difícil. E até nisso o professor tem que estar com isso em mente. Ou seja, na academia do Álvaro, eu não vou citar nome, mas a gente teve uma aluna que sofreu uma fratura e está lá firme e forte. Ou seja, trazer ela de volta para a atividade, trazer ela de volta para a academia. Saber que fraturas vão acontecer também. E nem todas as fraturas são responsabilidade da academia. Ou seja, se ela estivesse andando de skate, se ela estivesse jogando bola, subindo no muro, ela ia fraturar. A criança fratura, entendeu? Não é uma coisa que vai acontecer, não é culpa do jiu-jitsu. Não é culpa do jiu-jitsu. Desde que a aula está sendo bem ministrada, são coisas que podem acontecer, inclusive, com o adulto. Né? E mais uma questão para fechar essa nossa abordagem, o aluno obeso. Tá? Então, a criança obesa, qual é o problema da criança obesa? É maior. Tá? Por quê? Porque, normalmente, ela tem uma sobrecarga em cima de um sistema musculoesquelético não formado, a lesão delas, a chance delas fraturar ou lesar a placa de físio de crescimento é maior, tá? Ela ainda não tem o domínio muito bem do equilíbrio, por estar sobrepeso, ela tem menos domínio ainda, então essa é uma criança que precisa muito da atividade esportiva, então ela tem que estar muito bem aparada, porque além dela ter todos os outros benefícios do jiu-jitsu, ela ainda precisa usar aquilo como forma de perder peso, então é uma criança que você tem que tomar muito cuidado, porque se ela se machucar seriamente, provavelmente ela não. Daí ela vai ter dois problemas: o problema da obesidade e o problema da lesão que ela pode carregar no resto da vida dela. Tá? Então, acho que pode passar o próximo slide, eu acho, se não tiver nenhuma colocação. Essa já foi. E aí, algumas dicas, assim, isso foi até uma coisa que eu pesquei de outros esportes, né? Então, umas dicas para prevenir acidente, tá? A físio, ela, como qualquer outra cartilagem do corpo, é interessante que ela esteja hidratada, então eu vejo isso também em várias vezes na academia, quer dizer, o aluno adulto, ele fica querendo parar para beber água o tempo todo, ele está querendo estar de enrolação, né, Alvo? Porra, o cara quer parar. Porra. E a criança a gente estimula, né, que ela pare. Então, façam várias paradas ao longo do treino e incentive a criança a se hidratar, porque a gente vê que tem crianças que bebem pouca água e a falta de água no organismo, principalmente nessas cartilagens, fazem com que as lesões sejam mais frequentes. Né? As lesões por esforço repetitivo, né, que não é muito a nossa realidade no jiu-jitsu. No entanto, a gente tem que ressaltar a importância do aquecimento antes da prática de atividade física, alongamento, quer dizer, quando você alonga, você leva mais circulação sanguínea para os músculos, você torna os músculos mais flexíveis, isso diminui o número de entorses, isso também é uma coisa que tem que sempre ser estimulada nas crianças, o alongamento, o aquecimento. Eu acho que ninguém mais
isso não é mais dúvida para ninguém. Acho que nunca conheci alguém que tem esses pré-requisitos, ou seja, a questão de lembrar da hidratação da criança, lembrar do alongamento antes, no final, o aquecimento, tá? O trauma de cabeça, eles dizem sempre usar equipamento de proteção individual, ou seja, a criança tem que usar joelheira, capacete, cotoveleira. No jiu-jitsu a gente tem como usar isso. Então, mais um motivo para a gente ter cuidado redobrado. Porque a criança vai fazer aula de skate, ela bota capacete, joelheira, cotoveleira, munhequeira, não sei o quê, e no jiu-jitsu ela não vai ter nada disso, a não ser o protetor bucal, que eu não sabia, mas fui pesquisar agora antes da aula. É altamente indicado nos Estados Unidos e no Brasil, mas fica também como uma sugestão. Pode passar o próximo. E aí, se você puder ampliar um pouquinho isso, para a gente conseguir ler, não sei se dá. Beleza, acho que já. Então aí o que acontece? A gente fala a vida inteira, a gente fala a aula inteira de lesão. Às vezes quando eu acabo essa aula, o professor de jiu-jitsu vira para mim e fala assim, então vamos tirar todas as crianças fora, porque criança é zica. Teve um paulista uma vez que virou para mim e falou assim, mestre, criança é zica, vamos tirar a criança fora. Isso aí é quase uma chave de cadeia, né? E aí a gente lembrar, principalmente, de todos os benefícios que o esporte traz para a criança, e que não são poucos, na verdade. Então, eu de forma alguma estou aqui desestimulando a criança à prática esportiva, pelo contrário, eu acho que a criança que não pratica esporte ela vai ter grandes déficits e desfavores na vida, né? Então, aqui, um site americano que fala sobre esportes em crianças, ele linka 10 motivos para a criança participar de esporte, né? Ou praticar esporte, né? Uma delas é que é divertido, né? E o adulto sabe o quanto bom, né, fazer um rola. E quando não tem Covid, tá todo mundo de máscara, fazendo rola com a cadeira, todo mundo fica puto da vida, porque não está fazendo rola, não está treinando. Então, é divertido. Então, a criança tem que aprender a se divertir. Em vez dela se divertir com o traficante, dando tiro de fuzil, em vez dela se divertir fazendo coisa errada, ela vai se divertir fazendo prática esportiva. Então, pelo simples motivo que eu nunca vi ninguém falar, e eu acho que para mim o motivo mais importante, que na vida a gente tem que ser feliz, né? Então, se te traz, encontrar o esporte que te diverte, né? Então, se o jiu-jitsu te diverte, é um grande motivo, né? Segundo motivo de levar uma criança para o esporte é que ela vai ter exercício físico, tá? E a gente sabe que muitas crianças hoje em dia acabam ficando na frente do computador e do telefone celular e acabam não se exercitando como era antigamente, aquela criança que jogava bola, que subia em muros, está acabando. Então, o segundo grande motivo é que ela se exercita, né? O terceiro grande motivo, eu acho um motivo muito importante, é que ela desenvolve habilidades, né? Quem não quer ter um filho habilidoso? Quem não quer ter um filho que fala línguas? Então, você quer desenvolver equilíbrio, você quer desenvolver força, você quer desenvolver uma série de habilidades. E uma vez, o Álvaro até me trouxe muito mais habilidades do que eu imaginava que o jiu-jitsu pudesse trazer, mas você desenvolve habilidades, né? O quarto grande motivo, e no jiu-jitsu é um motivo muito importante, porque é um esporte agregador, é um clã, é uma maçonaria, é um clube secreto, né? São os amigos. Então a criança vai fazer esporte, ela desenvolve amigos, muitas das vezes amigos que ela leva pro resto da vida dela. A gente tem o jiu-jitsu no Rio de Janeiro há muitos e muitos anos, antes de outros estados, né? Começou no Rio de Janeiro, então você vê crianças que hoje em dia são pessoas idosas e que têm amigos desde tenra infância do jiu-jitsu. Quem era aquele cara? Era meu amigo do jiu-jitsu. E isso são amizades que você leva pro resto da vida, né? Até no jiu-jitsu, até mais do que isso, quer dizer, você torna ainda um fator de proteção, né? É um grupo que se protege, que se ajuda, né? O quinto grande motivo é um motivo que você vai se desafiar, né? E você se desafia o tempo todo no jiu-jitsu, né? O sexto grande motivo é porque, deixa eu ver se consigo ler, você descobre uma coisa que você é bom em fazer. Isso era uma coisa que eu via muito nas crianças do Hospital Miguel Couto. Quer dizer, crianças de favela, muitas vezes chegavam para mim, o que você gosta de fazer? Tio, eu não sou bom em nada. Isso para mim é uma coisa que parte no meu coração. Eu acho que uma criança com 7, 10 anos vir para um médico e dizer que ela não é boa em nada,
Isso para mim é uma coisa muito triste. Então, a pessoa vai treinar na jiu-jitsu e ela descobre que ela é boa no jiu-jitsu, né, que ela faz aquilo bem, e isso é muito bom. Né? Você aprende a jogar em time, o oitavo diz que você aprende a vencer. Hoje em dia no jiu-jitsu a gente diz que você aprende a perder. Eu acho que vencer todo mundo já sabe. Né? Acho que foi mal colocado. Né? Vencer, quem que não sabe vencer? Né? A gente aprende a perder. Né? E outra grande motivo, você tira o estresse. Quer dizer, em época de faculdade, estudando, fazer prova para medicina, vou passar no vestibular, os melhores momentos eram os momentos de esporte, porque você tinha um momento de você liberar o seu estresse. E aí entra aquela criança que porrava todo mundo no colégio, começou a treinar jiu-jitsu, acabou, entendeu? Ela aprendeu a lidar com o estresse, aprendeu a lidar com uma série de sensações. Né? E o último grande motivo, eu acho que é um motivo importante, eu acho interessante, por isso que eu separei esse quadro, que é você aí criar modelos que você vai seguir, entendeu? E é por isso que eu às vezes fico triste em perceber que campeões mundiais dão maus modelos, né? Ou seja, a criança no Rio de Janeiro, dentro de uma favela, que é o modelo dela? É o traficante, entendeu? Quem que é o modelo do jogador de futebol? Aquele cara de sucesso e tal. Então, essas pessoas do esporte, esses nomes, essas sumidades, elas têm uma responsabilidade muito grande, porque elas estão sendo modelos para crianças de 5, 6 anos de idade que estão se espelhando nessas pessoas. Então, é uma questão muito importante. Pode passar o próximo. Então, esses são... isso aí é só. Então, o que acontece? Eu acho que o jiu-jitsu, ele agrega muitos valores, né, como todos os esportes, e aí a gente é tendencioso para a nossa área. Eu acredito muito no jiu-jitsu, o Álvaro sabe quanto eu fui impelido para dentro da Confederação Brasileira, ou seja, eu não sou praticante de jiu-jitsu, eu sou o único que não sou praticante de jiu-jitsu. Quando eu comecei a trabalhar com jiu-jitsu, era mal visto, né, na Federação Internacional. Nos áureos tempos do jiu-jitsu, como assim? O doutor não é lutador? Não. Então a gente precisa arrumar um doutor que luta, entendeu? Porque não era aceito uma pessoa que praticava jiu-jitsu que participava da Federação Internacional que não era lutador. Mas eu vejo hoje em dia com olhos de quem está fora e vejo quanto isso para uma criança. Sabe? A gente nunca pode privar a criança de participar. É um métier, é um mercado muito grande também. Eu vivi o jiu-jitsu uma época onde só eram aceitos alunos que iam ter alta performance, iam ser campeões mundiais, campeões brasileiros, e o jiu-jitsu hoje em dia se popularizou para o bem de todos, né? Inclusive para o professor, que ele precisa ganhar dinheiro, e ele precisa trabalhar, e o jiu-jitsu hoje em dia tem jiu-jitsu para criança, para competidor, para velho, para quem nunca lutou, para o cara que só quer botar kimono e ela tirar foto, o outro que só quer comprar camiseta de osso, entendeu? Então, quando eu vejo hoje em dia pessoas tendo determinados pensamentos retrógrados, ele está esvaziando a academia dele, muitas vezes ele não vai ter o campeão mundial na academia dele, e ele está perdendo aquela mulher que quer fazer para aprender a se defender, o gordinho que quer emagrecer, a criança que precisa se socializar, o velhinho que acha maneiro, aquele também que vai botar o kimono lá, vai tirar as fotos e vai voltar de vez em quando, mas tem a carteira recheada de dólar e vai pagar a mensalidade em dia. Então, assim, o jiu-jitsu hoje em dia tem essa tendência de abraçar a todos. E para abraçar a todos, a gente tem que cuidar dos pequenos, sabe? E eu fiquei muito satisfeito em você me convidar para falar das crianças, porque eu vivo o jiu-jitsu e tem uma criança que treina jiu-jitsu. Muitas das vezes você deixar o pai, que é cascudo, faixa preta, dentro da aula, às vezes, se ele não tiver a filosofia bem de lidar com a criança, ele vai acabar estragando a criança, estragando a aula, entendeu? Muitas das vezes a mãe que está dentro da sala de aula, ela vai ver um cascudão com a orelha toda brocada, com o menino falando: Diogo, dá porrada no Francisco. E o filho dela, ai meu Deus, vai acabar com o Francisco, ele perde outro aluno. Então, assim, é uma questão delicada, sabe? É uma questão delicada. Bruno, eu queria que você, Bruno, me dissesse se tem mais alguma questão a respeito disso. Se não tiver, eu vou dar só uma pincelada em relação aos assuntos de Covid. E eu acho que é isso. Acho que se tiver alguma dúvida, era esse o recado da participação de hoje. Carlos, eu acho que você conseguiu falar tudo mesmo. Eu acho que, para minha expectativa, extremamente atendido. Tá legal? Eu espero que de todos.
Eu só queria relatar para todos vocês, tá, pessoal? Se eu pudesse, eu falava para o mundo que eu já tentei fazer dele um aluno por várias e várias vezes, entendeu? Ele até tentou, hein? Até botou o kimono. Tá legal, galera? Não eu, só me incluo ele... eu me incluo naquele time que vai para a academia tirar foto, entendeu? Pois é, então, exatamente. Mas, infelizmente, eu fico com a filha. Tamo aí. Bruno, alguma coisa a colocar? Não, eu quero só agradecer, reiterar aí a importância Agora ficou mais nítido para todos os professores, inclusive para a gente que já fez, a importância de ter o médico, o doutor falou como médico, e também falou como pai. Então, assim, acho que fechou com chave de ouro a gente ter essa visão do pai, que ele quer o filho seguro, quer que o filho aprenda ali. E, assim, as minhas expectativas foram todas superadas e é bom saber que a gente está tentando fazer um trabalho, está no caminho certo. E vale a pena lembrar que o show de orelha do mestre Alto está valendo a pena, doutor. O que ele tem cobrado, isso acabou de falar. Não, eu vou te dizer, quando eu fui fazer um rolamento, a primeira vez que eu fui fazer um rolamento na minha vida, eu tinha 40 e poucos anos de idade, né? E eu tinha a mesma sensação de quando eu era moleque lá no interior do estado de São Paulo, que a bicicleta perdia o freio na ladeira, que eu começava a sentir gosto de sangue na boca, eu sabia que eu ia quebrar alguma coisa. Não, se joga, porque se eu me jogar aqui, eu tô ferrado. Mas é isso, quer dizer... Com toda a paciência, hein? E é isso, e eu acho que às vezes, por exemplo, um cara que é médico vai bater na tua academia e vai falar, eu sou médico, eu tenho 40 anos, eu tenho dinheiro para pagar, eu vou pagar aí um ano todo, entendeu? E o cara vai ter que estimular esse cara a voltar, entendeu? E ele também não pode se machucar, né? Então, vou perder esse aluno. Hoje em dia, o jiu-jitsu virou um negócio, tem que ser um negócio, é parte da profissionalização, sabe? Durante muito tempo os caras tinham medo de dizer que tem que ganhar dinheiro, ninguém vai trabalhar de graça, ninguém vai dar aula de graça, entendeu? Então, a academia lotada é bom, é ótimo, então você vai ter que criar mecanismos, e eu via muito essa dificuldade, mais difícil para o Álvaro do que era dar aula de jiu-jitsu, era criar cenários onde pessoas que falavam a mesma língua podiam treinar no mesmo horário. E eu acho isso o difícil do jiu-jitsu hoje em dia, quer dizer, você enquadrar um time de coroa, um time de criança, um time do profissional, o cara que vai treinar, que vai ganhar campeonato mundial, e você ter todas essas facetas dentro da academia.